Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. E na videoaula de hoje iremos resolver um exercício utilizando análise nodal que envolve o conceito de supernó e com o auxílio do MATLAB. Então o circuito é esse que está apresentado. Antes de iniciar a solução do circuito, eu vou especificar alguns nós. Então este nó aqui eu vou chamar de nó 1, cujo potencial é V1. Sempre em relação à minha referência. Então, o potencial aqui é V1. Em relação à minha referência, eu vou colocar neste ponto do circuito. Então, lembrando que a minha referência, o meu 0 volt, está nesse ponto do circuito. E como não existe nenhum elemento de circuito entre esse ponto e esse ponto, eu posso também dizer que o potencial aqui é zero. Potencial neste ponto aqui também é zero. Potencial neste outro ponto aqui também é zero. Então, seria indiferente eu colocar a minha referência neste ponto aqui ou neste ponto aqui, porque são o mesmo ponto. O potencial nesses pontos são iguais. Então, minha referência está colocada nesse ponto. Esse ponto é o ponto 1 e o potencial em relação à minha referência é V1. Este ponto aqui é o ponto 2 e o potencial neste ponto é V2. O potencial nesse ponto aqui, eu vou chamar de ponto 0, porque já existe aqui a especificação de que essa diferença de potencial é V0. Então, vou chamar de ponto 0 e o potencial nesse ponto é V0. Então, percebam que entre o nó 1 e o nó 2 existe uma fonte de tensão. Então, quando nós temos essa situação, a gente faz o quê? A gente retira a fonte de tensão do circuito e trata este nó aqui como se fosse um nó único. É o que nós chamamos de supernó. Então, vamos à solução. Então, retirando a fonte de tensão entre o nó 1 e o nó 2, eu vou aplicar a equação. Aplicando análise nodal a este nó, eu tenho essa corrente que está chegando no nó, menos 2V0, mais a corrente que está saindo, que circula através do resistor de 1 ohm, que é V1 sobre 1, que é mais V1. Temos a corrente que circula sobre o resistor de 2 ohms, que é V2 sobre 2. E temos através da resistência a última corrente. Essa corrente é V2 menos V0 sobre 1. Seria V2 menos V0. A partir do supernó, eu consigo determinar uma equação. Então, o potencial V2 vai ser igual ao potencial V1 mais a elevação devido à fonte, ou seja, mais 12. E por último, a última equação, eu aplico análise nodal ao nó 0. Então, eu tenho a corrente V0 menos V2 circulando pelo resistor de 1 ohms, mais a corrente V0 sobre 1 circulando pelo resistor de 1 ohm que vai para a referência, igual a 0. Então, uma vez que eu obtenho essas três equações utilizando análise nodal, e eu preciso das três pelo fato de possuir três variáveis, V0, V1 e V2, eu agora no MATLAB, eu simplesmente preciso explicitar as equações, equação 1, equação 2 e equação 3. Utilizo o comando VPA-solve, que resolve numericamente as equações 1, 2 e 3, para as variáveis V1, V2 e V0. Então, aqui nós temos o valor para o potencial V1, que é menos 9,8 vezes 10 elevado a menos 40. Então, é um valor muito pequeno, eu posso aproximar de zero. Então, V1 é zero. V2 é igual a 12, no caso 12 volts, e V0, que é a variável pedida no problema, é igual a 6 volts. Então agradeço a todos que assistiram a esta videoaula e até a próxima.